Continuando nossas aulas, hoje nós vamos criar o nosso primeiro aplicativo em Flutter. Para fazer isso, basta criar um projeto, que nós já vimos como fazer, e eu coloquei o nome de app031, que seguindo a listagem de aplicativos no livro Flutter for Dummies, que inclusive se vocês quiserem verificar, é onde eu estou fazendo as aulas, ele é o primeiro aplicativo do terceiro capítulo. Nesse aplicativo, nós vamos escrever as palavras Hello World na tela do usuário. É um aplicativo bem simples, mas vai servir como um introdutório. Para fazer isso, nós primeiro precisamos importar uma biblioteca. O que significa importar uma biblioteca? Nada mais é do que nós importarmos um conjunto de especificações pré-definidas, os nossos widgets e muitas coisas que nós vamos utilizar na nossa aplicação. Então, para isso, nós colocamos import, vamos importar o package Flutter material.dart. Feito isso, nós vamos criar a nossa função main. O que a função main faz? A função main nada mais é do que quando nós compilamos, quando é feita a compilação no código, sempre é encontrado, o compilador encontra a função main dentro do nosso arquivo e executa tudo o que está dentro dela por primeiro. Então, dentro da função main, nós vamos passar uma outra função chamada runApp, que basicamente ele vai executar o que está dentro do runApp. Reparem que ele recebe um widget e nós vamos chamar de app0301. Reparem que ele está dando um erro, porque ele não reconhece, se colocar o cursor em cima, ele diz que a função 0301 ela não está definida. Vamos definir então ela. Para definir, nós vamos criar uma classe, nós vamos ver o que são classes melhor na próxima aula, mas podemos dizer que é um local, um ambiente onde nós vamos executar, onde nós vamos criar os nossos aplicativos, os nossos objetos, enfim. Vamos chamar ela de app031, que vai estender um stateless widget. O que significa um stateless widget? É um widget sem estado. Ou seja, o que nós colocarmos, todos os widgets que nós colocarmos, os nossos textos, os números, enfim, imagens, tudo que será apresentado na tela do usuário, se nós colocarmos dentro de uma classe stateless widget, significa que isso não vai mudar. Se nós escrevermos as palavras Hello World, nós não podemos ir lá e mudar essas palavras, a não ser que nós mudamos para um stateful widget, que nós vamos ver mais para frente o que é. Dentro, então, da nossa classe app031, nós vamos escrever o nosso código, a nossa aparência do nosso aplicativo. A primeira coisa é, nós vamos construir algo na tela do usuário. Para construir, nós precisamos chamar a função build. A função build nada mais é do que, como a própria tradução diz, vai construir algo. Ela vai receber um build context. Isso significa que vai receber o contexto em que vai ser construído a nossa aplicação, que nós vamos ver esses detalhes mais para frente. Nós vamos retornar o que? Toda função ela retorna algo. Nós colocamos return o material app. O material app nada mais é do que um conjunto, vai possuir vários parâmetros. Podem ver aqui que possui muitos parâmetros e um deles é o parâmetro home. Para nós vermos quais são os parâmetros que um construtor recebe, que o Material App é um construtor, basta clicar Ctrl espaço. Podemos ver que ele possui vários parâmetros e um deles é o home, que é a nossa tela inicial. O que nós colocamos dentro da nossa tela inicial, então? Nós vamos colocar algo que queremos que apareça na tela do usuário. Se quisermos que apareça um texto, então nós colocamos o construtor text e ele vai receber um dado. Qual dado é esse? Nós vamos escrever Hello World, que é as palavras que nós queremos que apareça lá na tela do usuário. Agora nós já podemos testar o nosso código. Para nós testarmos, executarmos esse código que escrevemos dentro de um dispositivo, nós podemos ou utilizar um dispositivo virtual, que foi o que nós aprendemos a criar, ou conectar o nosso próprio celular no
no seu computador por um cabo USB e testar o código por lá. Eu fiz isso, conectei o meu celular, aqui vocês podem clicar aqui e ver quais são os dispositivos que você pode testar. Eu selecionei meu celular, então, e basta clicar o atalho F5 dentro do VS Code. E ele vai começar, então, a compilar o nosso aplicativo. O processo de compilação ele pode ser um pouco demorado, inclusive pode levar alguns minutos. E mais um detalhe que eu quero ressaltar aqui no nosso código é a indentação. O que é isso? É esse espaço, esse espacinho aqui que nós estamos dando entre as linhas, entre cada função. Reparem que na função main tem um espacinho e depois run app. Aqui dentro da classe, reparem que nós estamos dando alguns espaços. Isso se chama indentação. Isso é feito para que nós entendamos qual informação está dentro de outra. Por exemplo, aqui nós percebemos que run app está dentro da função main. Aqui nós percebemos que essa função build está dentro da classe, que o return, tudo que está dentro do return, está dentro do build. Isso deixa o nosso código mais legível. Agora vamos esperar terminar o processo então de compilação. Após finalizar então o processo de compilação, reparem que aqui na tela do celular já vai aparecer as palavras Hello World. Ficou bem esquisito, na verdade, né, com esse sublinhado, com um fundo preto, mas isso é porque nós temos que aplicar mais algumas configurações, mais alguns códigos, colocar mais alguns widgets que vão deixar mais bonito, e podemos também modificar a cor e fazer algumas alterações nesse texto. Isso tudo nós vamos ver na próxima aula.